acha, Josias? Qual vai ser o fim dessa história? Fabíola, precisa ter um fim, porque nós não estamos falando de uma empresa qualquer. É a principal estatal brasileira, a maior estatal da América Latina, e não é possível que uma estatal como essa, desse porte, fique submetida a esse cabo de guerra, né? O que está acontecendo na Petrobras, Fabíola, não começou com o Lula, começou com o Bolsonaro. O governo trocou na Petrobras as regras de governança pelas conveniências do inquilino do Palácio do Planalto. Anteontem era o Bolsonaro, hoje é o Lula. E no caso do Lula, houve uma agravante, porque o Conselho Administrativo da Petrobras foi para o balcão. Então, hoje tem uma guerra na Petrobras. Tem uma guerra e é uma guerra que foi explicitada na entrevista que o ministro Alexandre Silveira deu à Folha. Ela se dava, a guerra se processava nos subterrâneos e foi trazida para a superfície, né? E aí tem chumbo trocado. Assim como o Alexandre Silveira ataca publicamente o Jean Paul Prats, o Prats também, nos subterrâneos, investe contra o ministro de Minas e Energia. Há um representante do ministro lá no Conselho da Petrobras, se chama Pietro Mendes, e o Jean Paul Prats há semanas tenta expurgar esse representante, tenta trocar. Ele tentou colocar a Miriam Belchior no lugar, tentou convencer o Aloysio Mercadante, que é o presidente do BNDES. A Miriam Belchior era a secretária executiva da Casa Civil, o Aloysio Mercadante, presidente do BNDES. Ele tentou convencer um dos dois a assumir esse posto no Conselho, no pressuposto de que o Lula acharia ótimo, porque não precisaria dispor da Miriam Belchior, nem do Aloysio Mercadante, para que eles integrassem o Conselho da Petrobras, que tem lá uma reunião por mês. Ele, percebendo que o Alexandre Silveira estava fazendo uma aliança com o Rui Costa, da Casa Civil, ele correu para fazer uma aliança também com o Fernando Haddad, que é o outro ministro forte da esplanada do Lula. E aí abriu espaço, essa aliança abriu espaço para que o Fernando Haddad indicasse uma pessoa da sua confiança, um secretário do Ministério da Fazenda, para ocupar uma posição também lá no Conselho da Petrobras, né? E agora está um embate também, porque até o Davi Alcolumbre tem representante no Conselho da Petrobras. Veja a que ponto chegou a Petrobras, a que ponto de abastardamento chegou a composição do Conselho da Petrobras. Davi Alcolumbre tem representante lá. Então, houve um aviltamento das regras de compliance, das regras de governança da Petrobras, e o Lula precisa perceber que esse intervencionismo que começou lá atrás com o Bolsonaro, na tentativa de abafar ou de pressionar para baixo o preço do combustível, esse intervencionismo produz prejuízo na Petrobras. Então, interessaria muito ao governo, agora que está se discutindo a necessidade de ter equilíbrio fiscal, que a Petrobras tivesse o maior lucro possível, e teve um lucro bastante bom, segundo maior da história, na hora de distribuir os dividendos. O Haddad estava de olho na distribuição, porque, como sócio majoritário, havendo dividendos, o governo é o maior beneficiário. Então, ele poderia enviar esses dividendos para a Caixa do Tesouro Nacional e seria utilizado para financiar a educação, financiar programas sociais do governo, para ajudar no equilíbrio fiscal do governo, mas o Lula interveio ali na última hora, haveria uma distribuição de dividendos extras que vem acontecendo desde 2021, a Petrobras sinalizou que se repetiria agora, mas não fizeram a distribuição. Então teve um prejuízo, a Petrobras perdeu num dia 55 bilhões de reais em valor de mercado. Então, essa brincadeira, esse intervencionismo, produz prejuízo, não é? Então, é preciso que o Lula realmente, como disse o Sakamoto, é um hábito dele. Ele deixa os seus aliados brigarem e depois ele chega como um grande árbitro, pacificador, e, se for o caso, ele substitui aqui ou ali, né? Mas nós estamos falando da Petrobras. Então, não é possível que fique essa guerra fratricida entre os prepostos do Lula e a Petrobras é a única que não pode servir aos interesses de qualquer um. Político, centrão, que quer entrar ali na Petrobras, Alcolumbre,
que entrou, que chegou no Conselho da Petrobras, o próprio Alexandre Silveira e o Jean Paul Prats, mas não serve aos interesses da Petrobras nem ao interesse público, Fabio. Ô, Mônica, que horas está marcada essa reunião? Tem horário? Você conseguiu descobrir o horário? Não. Olha, até onde eu sei, o Lula está viajando, né? Se não me engano, está em viagem hoje, vai Pernambuco. Tá em para Pernambuco. Até Pernambuco, tava vendo que inclusive. chegou agora há pouco lá. É. Quando ele retornar, né, o Fabio, eu imagino, quer dizer, um pedido do presidente da Petrobras, se o Lula não atender, é porque aí realmente ele tem que pegar o bonezinho dele e ir embora, né? Mas eu acho que o Lula vai atender. Então, eu não tenho aqui o horário correto, mas deve ser algo entre sexta e sábado para ter essa conversa. Aliás, uma coisa curiosa, né? Porque muita gente reclama que não consegue falar com o Lula, não consegue agenda com o Lula. E é isso, o Lula está viajando muito, tem uma rotina agora de terminar de trabalhar mais cedo, bem fiscalizada ali pela primeira-dama, segundo relatos ali das pessoas do próprio governo, e, portanto, sobra menos espaço na agenda se ele não está em Brasília. E quando está, tem que terminar o expediente cedo, então fica mais difícil achar uma brecha na agenda. Mas sendo presidente da Petrobras, acho que ele vai ter mais facilidade que a Mônica Bergamo, que o Josias, que o Sakamoto, de marcar essa conversa. É, ainda mais É, com tantos o incêndios Lula aí deva para recebê-lo apagar. nos próximos dias.